Sabe quando você acorda e só de pensar em tudo que precisa fazer no dia já se sente esgotado? Você abre os olhos e a avalanche começa. Mensagens, pendências, compromissos, problemas, tarefas, e sem ter feito absolutamente nada, você já sente um peso mental enorme. Isso acontecia comigo. Por muito tempo eu achava que o problema era excesso de trabalho, falta de tempo, organização, disciplina. Mas depois de estudar neurociência e comportamento, eu descobri uma coisa desconfortável. O problema não era a quantidade de tarefas. O problema era um inimigo invisível que eu alimentava todos os dias sem perceber. Um inimigo que roubava a minha energia mental antes mesmo do café da manhã. E a neurociência tem um nome para isso: fadiga decisória. Talvez ela esteja drenando muito mais da sua energia do que você imagina. Quando eu descobri isso, eu corrigi uma única coisa na minha rotina e os meus dias ficaram mais leves. O foco aumentou e a minha produtividade melhorou muito. Eu sou Michel Cruz, especialista em neurociência e comportamento, e nessa conversa eu vou te mostrar como esse inimigo invisível funciona, porque ele rouba a sua energia antes mesmo do dia começar, e qual hábito de menos de 1 minuto pode te ajudar a recuperar clareza mental, foco e direção. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque todos os dias a gente senta aqui nessa mesa para transformar aquilo que a neurociência já descobriu sobre o cérebro em ferramentas práticas para você pensar melhor, tomar melhores decisões e evoluir de forma consciente. Eu vou tomar um café enquanto você se inscreve. Vamos lá, existe uma crença muito comum. As pessoas acreditam que ficam cansadas porque têm muitas tarefas, mas muitas vezes não é isso. As pessoas ficam cansadas porque precisam decidir demais. Pensa comigo, logo pela manhã você acorda e começa a pensar qual roupa vestir, o que fazer primeiro, qual problema resolver, o que pode esperar, o que não pode esperar. Consegue perceber? Antes mesmo de agir, você já está negociando. E negociação mental consome muita energia. O cérebro não se cansa apenas trabalhando, ele se cansa decidindo. Para você entender fadiga decisória, pensa no seguinte: a sua bateria mental para tomar decisões é limitada. Cada escolha consome um pouco dela. Escolher, comparar, priorizar, avaliar, planejar, tudo isso cobra um preço. Agora imagina começar todos os dias gastando parte dessa bateria tentando descobrir por onde começar. Você ainda nem entrou em ação, mas já começou a gastar combustível. Você já sentiu que às 11 horas, por exemplo, a sua cabeça parece que já trabalhou o dia inteiro? Esse é o preço que o seu cérebro cobra, porque decidir também cansa. E isso explica porque tantas pessoas passam horas ocupadas, mas terminam o dia com a sensação de que não avançaram nada, avançaram muito pouco. É porque estavam decidindo e não executando. E existe uma coisa muito interessante sobre isso. Pessoas extremamente produtivas fazem exatamente essa economia de bateria. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Barack Obama, todos reduzem decisões irrelevantes, roupas, padrões, rotinas, escolhas repetitivas, não porque são obcecados por simplicidade, mas porque entendem uma coisa: energia mental é um recurso precioso. Quanto menos você desperdiça com decisões pequenas, mais sobra para decisões importantes. E o que essas pessoas fazem segue exatamente o princípio do hábito que eu vou te mostrar agora. E você não precisa ser nenhum CEO famoso para aplicar isso. Todos os dias eu acordava tentando descobrir qual era a minha prioridade do dia. Isso parece algo pequeno, mas não é. Porque quando você não sabe exatamente o que precisa fazer, o cérebro enxerga dezenas de possibilidades ao mesmo tempo. E quando existem muitas possibilidades, o cérebro simplesmente trava. Você responde mensagens, troca de tarefa, abre uma aba, fecha outra, começa algo, interrompe, e aquilo que realmente importa vai ficando para depois. Foi aí que eu comecei a testar um hábito muito simples antes de dormir. Eu passei a definir qual seria a tarefa mais importante do dia seguinte. Antes de dormir eu definia isso. Uma única tarefa. Todas as noites eu faço uma pergunta, e talvez essa pergunta seja a parte mais importante dessa conversa. Se eu fizer apenas uma coisa amanhã, o que precisa acontecer para que eu termine o dia satisfeito? Só isso. Eu escrevo a resposta e acabou. Pode ser gravar um vídeo, preparar uma aula, concluir um projeto, estudar, resolver uma pendência, não importa.
Eu defino apenas uma prioridade. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Mas existe uma coisa que eu ainda não te contei, e é exatamente aonde muita gente falha. As pessoas escolhem uma prioridade, mas não escondem as outras 10 por trás dela. Tem muita gente que define coisas amplas demais. Isso não é definir uma tarefa, isso é ansiedade disfarçada de planejamento. O cérebro não age sobre abstrações, ele age sobre ações concretas. Quanto mais específica a tarefa, menor a resistência. Quanto mais vaga, maior a procrastinação. Aliás, se essa conversa já fez você perceber quanto da sua energia mental está sendo roubada por decisões desnecessárias, deixa o like aqui no vídeo enquanto eu tomo mais um gole do café, porque isso mostra para o YouTube porque esse tipo de conversa merece chegar a mais pessoas. Agora deixa eu te mostrar a consequência mais interessante desse hábito. Quando você conclui a tarefa principal logo cedo, acontece algo curioso. O cérebro recebe um sinal. Eu estou avançando, existe progresso, existe movimento. E o progresso gera motivação, não é o contrário. Muita gente espera se sentir motivado para agir, mas na prática agir é o que gera motivação. Então eu quero te propor uma coisa. Hoje à noite, antes de dormir, pegue um papel, abra um bloco de notas do celular e complete uma única frase. A tarefa mais importante de amanhã é: escolha apenas uma tarefa. Aquilo que realmente pode fazer a diferença no seu dia. E amanhã comece por isso. Antes das redes sociais, antes das distrações, antes do caos. E quer saber? Hoje eu percebo uma coisa curiosa. O hábito que mais melhorou o meu foco não foi aprender a fazer mais, foi aprender a decidir menos. Porque produtividade não começa quando você acorda. Ela começa na forma como você prepara o seu cérebro para o dia seguinte. Talvez o controle da sua mente não começa pela manhã, começa na noite anterior, quando você decide qual batalha realmente merece a sua energia. Agora eu quero saber de você. Qual foi o seu maior insight nesse vídeo? Me conta aqui nos comentários, eu vou ler cada comentário e a gente vai continuar essa conversa por lá. Agora que você entendeu como a fadiga decisória rouba a sua energia, destrói o seu foco, existe um outro mecanismo cerebral que faz as pessoas procrastinarem mesmo quando sabem o que precisam fazer. Eu explico isso no vídeo que está aparecendo aqui na tela, ele complementa perfeitamente essa conversa. Eu te vejo lá, Viva Taticamente.